Nossas crianças podem passar linha. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 6. Ou melhor, vamos ler o capítulo 5. É o versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Pode tomar teu assento. Irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração ao longo desses dias. Eu desejo que o Senhor fale conosco, Deus abençoe o nosso ser, que a palavra de Deus ela é tão preciosa, ela é toda poderosa. E nós temos aqui um texto riquíssimo, um texto maravilhoso, onde Paulo ele trata das questões, das batalhas, ele também trata das vitórias. O capítulo 6, todo ele, nós faremos menção de alguns versículos. Eu me proponho nessa noite a nós estarmos meditando na palavra de Deus, debaixo do tema, os libertados do pecado. Esse é o tema que nós estaremos abordando nessa noite, os libertados do pecado. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 30 ao 34, nos fala que o carcereiro de Filipos, ele indaga Paulo e Silas, perguntando como ele poderia ser salvo. E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia nos diz que o carcereiro creu, e toda a sua família, e então eles foram batizados, eles foram cheios de alegria. O capítulo 6 vai nos mostrar alguma coisa que está acontecendo na igreja de Roma. E é justamente os críticos que estavam de olho em Paulo, eles não conseguem aceitar a mensagem da salvação única e exclusivamente pela fé. Paulo fala para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas havia pessoas que eles achavam essa mensagem toda inadequada. E o capítulo 6 de Romanos, Paulo, ele vai então explicar
que a nossa união com Jesus, ela restringe a natureza do pecado. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, e quando Jesus, Ele nos aceita, e quando Ele passa a ser o Senhor e o Salvador da nossa vida, a natureza do pecado, ela será restringida. E Paulo fala no capítulo 6, versículo 1, permaneceremos no pecado para que a graça seja muito mais abundante. É essa pergunta que Paulo ele está fazendo para os cristãos em Roma. Porque no versículo 20, ele afirmou aonde... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, eu vou aqui. Eu mesmo vou correr o risco. Eu nem vou correr o risco. Já ele falou, pastor, está dando uma interferência aqui no microfone. Eu falei, meu Deus, é ele. Mas voltando aqui. Paulo, ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, no versículo de 1 ao 20, mas no capítulo 6, verso 1. Então ele diz, permaneceremos no pecado, para que a graça ela superabunde. Esse é o argumento de Paulo. Nós vamos continuar a pecar, para que a graça ela superabunde em nós. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, se a graça superabunda onde o pecado abunda, então havia alguns que estavam dizendo, então, nós podemos continuar pecando, para que a graça ela superabunde. Será que o que Paulo estava dizendo é que o Evangelho ele favorece uma vida pecaminosa? Porque o pecado ele abundou, então a graça vai superabundar. Se nós permanecêssemos, ou se aqueles irmãos de Roma eles permanecessem no pecado. Essa foi uma interpretação que surgiu naquela igreja a respeito do ensino de Paulo. Se nós pecarmos, o pecado superabunda. E haviam duas correntes antibíblicas naquele período apostólico que estavam procurando perverter a doutrina da graça de Deus. E uma das correntes antibíblicas é o antinomianos, é o antinomismo. Esse termo significa contrário à lei. Eles acreditavam, os antinomianos, que eles poderiam permanecer na prática do pecado, e ainda assim, eles estariam livres da condenação eterna. Eles interpretaram erroneamente o que Paulo estava dizendo. Segundo os adeptos dessa teoria, uma vez que o homem ele é justificado pela fé em Cristo, nenhuma obrigação moral é necessária a ele. Visto que a salvação é pela fé, então não existe nenhuma lei que restrinja. É uma perversão da graça de Deus. E a segunda corrente, que estava ali, eram os legalistas. Segundo estes, só se adquire a salvação e a excelência moral mediante a lei mosaica. É a lei de Moisés que restringe o homem de pecar. E uma vez esta lei ela sendo removida, então não há restrição para que os homens pequem. E eles diziam que a lei ela era fundamental para impedir que as pessoas pecassem. Eles interpretaram totalmente equivocado o ensino de Paulo. Eles ensinavam que a justificação ela era decorrente das obras da lei.
E Paulo diz no capítulo 3, versículo número 20, que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. E eram essas duas correntes antibíblicas que estavam na igreja em Roma: os antinomianos e os legalistas, os que pervertiam a graça de Deus, dizendo que nós cremos em Jesus, nós fomos justificados pela fé, então não há restrição para o pecado, pode-se viver dissolutamente. Não era este o ensino de Paulo. Ele disse que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Mas ele não estava trazendo uma justificativa para que aqueles que professavam a fé em Cristo, eles permanecessem no pecado, a fim de que a graça ela superabundasse. E os legalistas, então, eles diziam que é a lei que impede os homens de pecar. Se não deve se obedecer à lei, porque a lei que diz o que não deve ser feito, então já não há mais restrição. E eles acreditavam que a justificação ela era decorrente da lei. E Paulo então diz em Romanos 3,20 que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Os homens jamais seriam justificados por guardarem a lei. O Evangelho ele conduz a uma vida de pecado? Será que o Evangelho ele leva os homens a viver uma vida dissoluta? Será que esse foi o ensino de Paulo? E no versículo de número 2 ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. É como que se Paulo estivesse dizendo: vocês não entenderam o que já foi exposto do capítulo 1 até o capítulo de número 5. O Evangelho não favorece a uma vida de pecado de modo nenhum. Paulo, ele rejeita esta ideia, que é uma perversão da graça de Deus. A graça de Deus, ela conduz e produz a justiça. A graça de Deus, ela não produz o pecado. A graça de Deus, ela é dinâmica. E somente a graça de Deus, ela pode salvar. A graça de Deus, ela é o poder do Senhor para levantar os que estão destruídos pelo pecado. E é a graça de Deus que capacita-nos a vivermos uma vida de santidade diante de Deus. Eles estavam equivocados, porque através da graça que se pode viver uma vida abundante. Sugerir que os crentes devem continuar a pecar é impensável e demonstra incompreensão dos propósitos de Deus, porque a graça não favorece a uma vida no pecado. A graça de Deus é o poder para vencer o pecado. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus, ela supera o maior dos pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é superior ao maior dos pecados dos homens. É isso que Paulo ele está dizendo. Como nós permaneceremos no pecado, visto que nós morremos para ele? A graça, ela nos livra do pecado. E o ensino de Paulo é tremendo. A graça, ela não apenas nos salva da culpa passada e do julgamento futuro do pecado, mas a graça de Deus, ela nos livra do controle e do domínio do pecado no presente agora. Este é o argumento de Paulo. A graça de Deus, ela nos livra da culpa passada e do julgamento futuro do pecado. Mas essa graça, ela é tão poderosa que ela também nos livra no presente do controle
nessa noite eu creio que Deus vai derramar uma dinamite no teu coração e no meu coração. A graça, no contexto da doutrina da salvação, é o dom ou favor imerecido de Deus, mediante o qual os homens são salvos por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é poderosa. E Pedro, na sua epístola, ele faz uma severa advertência para aqueles que pervertem o Evangelho, sejam os legalistas, ou sejam os libertinos. Há uma repreensão severa para aqueles que pervertem a graça de Deus. 2 Pedro 3,16, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Há uma distorção dos escritos de Paulo, bem como de outras escrituras, mas toda distorção é para a própria perdição daqueles que distorcem, porque Paulo não estava ensinando que a graça nos libera para o pecado. Não, ele estava dizendo que a graça, ela nos livra do domínio, do reinado, da tirania, do pecado. Judas, ele também adverte, no versículo 4 da sua epístola, capítulo único: porque se introduziram alguns, que já antes estavam inscritos para esse juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vejam que já nos dias apostólicos haviam aqueles que pervertiam a graça de Deus, usando ela como escusa para uma vida em pecado. E Paulo diz no verso 2 de Romanos 6: como viveremos no pecado, nós que morremos para ele? É uma contradição tremenda. Esse ponto é crucial no ensino de Paulo. Sugerir que possamos continuar no pecado é inconsistente com a nossa união com Cristo. Aqui Paulo elabora o conceito de morrer para o pecado no verso 3, no verso 5, no verso 6, no verso 7 e no verso 8 de Romanos 6. Paulo está dizendo da nossa associação com Jesus, que nós morremos com Cristo e para o domínio e o reinado do pecado. Paulo, ele estimula os seus leitores a aplicar o seu ensino. Nós morremos para o pecado, e essa palavra morremos para o pecado descreve um ato acontecido e completo no passado. Paulo está usando o tempo do verbo aoristo, e esse tempo verbal grego indica algo que aconteceu uma vez por todas. É uma referência a um fato definido que pertence ao passado. Nós morremos para o pecado, porque nós estamos unidos com Cristo na sua morte e estamos unidos a Jesus na sua ressurreição. Isso é tremendo. Morri para o domínio do pecado. Nós não morremos apenas para a culpa do pecado. Nós morremos para o domínio e o governo do pecado, através da nossa união com Jesus. Pastor Edevaldo, aonde o senhor pretende chegar? Paulo
Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 14, que o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Porque nós morremos para o pecado, e nós ressuscitamos com Jesus, estamos unidos a Cristo. Aleluia. Nós não somente fomos livres da culpa passada do pecado e o julgamento futuro do pecado, como nós somos livres do domínio, do reinado, da tirania, do pecado no presente tempo. A graça de Deus, ela é poderosa na vida do homem, a fim de que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, seja ele quem for, não viva escravizado pelo pecado, estando no Evangelho, porque a graça nos liberta do domínio do pecado. Aleluia! É isso que Paulo está ensinando. Eu não consigo vencer o pecado me vence. Então venha para Jesus, porque a graça dele vai operar na sua vida e ele te capacitará a vencer o pecado que tenazmente nos assedia, porque a graça de Deus é muito maior na vida daqueles que creem em Jesus. O Senhor é Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Maravilhoso Senhor, grande Jesus. Nós fomos retirados inteiramente da esfera do governo, do domínio e do reinado do pecado. Nós fomos trazidos para outro reino, para o reino da graça, e posto sob o domínio da graça do reino de Deus. É isso que Paulo diz. Ele, Deus, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança radical do domínio sobre a nossa vida. Paulo diz no verso 14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, e a graça liberta. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Aleluia. Obrigado, Deus. Paulo está dizendo aos Colossenses que eles uma vez haviam pertencido ao domínio, ao poder, ao reinado das trevas. Eles haviam pertencido ao cruel e destruidor Satanás. Colossenses capítulo 1 e versículo número 13, ele nos tirou, ele nos transportou do reino das trevas, e Paulo está dizendo: é isso que vocês eram? Era lá que vocês estavam? Vocês pertenciam a este Senhor? Ele é o dono de vocês? Mas aconteceu algo extraordinário. Aleluia. Ele, Deus, nos transportou. Nós não estamos mais no domínio, no reinado, na tirania do pecado e nem de Satanás e seus demônios. Houve uma mudança de posição, houve uma mudança radical em nossas vidas. Aleluia! Agora nós estamos no domínio da graça. Não estamos mais no reino de trevas, estamos diante e na graça do Senhor. Agora quem domina sobre nós é Jesus Cristo de Nazaré, não é mais Satanás.
Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, obrigado. Já estamos no antegozo da glória. Porque nós estamos no reino da graça de Deus. Por isso que Paulo diz no verso 2, vocês não compreenderam. Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Não. A graça ela vem para destruir, para nos tirar do domínio do pecado. Nós somos transferidos para este domínio de graça. O domínio, o reinado da graça de Deus. Ouçam, por favor. É muito poderoso. É tão poderoso que Paulo ele diz que existe garantia de produzir certos resultados. Romanos 5,12 diz que através do pecado de um homem veio a morte, todos os homens morreram. Esse é o reinado do pecado através da morte. Esse é o reinado do pecado. Mas Paulo, ele nos garante que o reinado da graça produz resultados tremendos, resultados maravilhosos. O domínio do pecado fez com que a morte passasse a todos os homens, fez com que todos nós pecássemos e nos colocou na condição de decaídos. Mas o domínio da graça é muito mais poderoso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Vivemos em caminhos que outrora pareciam caminhos direitos, mas eram caminhos de morte, e abundamos no pecado. Só que a graça de Deus, ela foi muito maior em nossas vidas. Aleluia! E essa foi justamente a comissão que Jesus deu ao seu discípulo Paulo. Atos 26, verso 18, as pessoas a quem Paulo pregaria, eles estavam debaixo do domínio das trevas. Eles estavam escravizados por Satanás. E a comissão de Jesus para Paulo é que ele fosse anunciar o Evangelho, para que os cativos fossem libertos, eles saíssem das trevas para a luz, para o reino do Filho, do amor de Deus. O crente não continua pecando, porque ele está unido com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Por isso que não continuamos no pecado. Pastor, mas eu não consigo. Entenda que nessa noite a graça de Deus é muito maior sobre a tua vida. A graça de Deus é muito maior, a graça de Deus é poderosa, a graça de Deus é tremenda, a graça de Deus é gloriosa, e nós estamos unidos com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. A nossa união com Cristo não muda apenas o nosso relacionamento com o pecado, mas nos leva, olha o resultado da graça de Deus, nos leva a andarmos em novidade de vida, uma vida nova. Isso que a graça de Deus faz em nossas vidas. O versículo 5 esclarece muito mais a ideia da nossa união com Cristo. Os botânicos usam um termo união para descrever o enxerto de dois ramos, querendo dizer que eles crescem juntos. Nossa união com Cristo é comparada com um ramo enxertado, na qual a seiva vivificante da árvore flui. E Paulo diz em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A seiva, a vida de Jesus, ela flui em nós, porque nós estamos ligados ao Senhor Jesus, e a vida dele flui para nós. Aleluia! Nós estamos em união com Cristo. Aquele que é nascido de Deus, ele não pode continuar no reino do pecado, porque é uma contradição. Não pode. Paulo está ensinando isso aos irmãos de Roma. É o mesmo ensino de João em capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 da sua epístola. 1 de João capítulo
3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqueles que são unidos a Cristo, eles não podem continuar na prática habitual do pecado. É isso que João está dizendo no capítulo 3, versículo 9. Não é perfeição absoluta. Ele está dizendo, é o mesmo argumento de Paulo. Os que estão unidos a Jesus, eles não podem permanecer na prática habitual do pecado, porque estamos unidos ao Senhor Jesus, e nós não estamos mais no reino, no domínio do pecado. Nós fomos transportados para um outro reino, o reino da graça de Deus. Aleluia. O que nasceu de Deus, ele não está dizendo a perfeição absoluta, porque se fosse o ensino da perfeição absoluta, não existiria nenhum crente sobre a face da terra cristão, porque todos nós pecamos. O que ele está dizendo é que a semente que está naquele que nasceu de Deus é incompatível com a prática habitual do pecado. Ele não vai continuar, porque é uma semente nele. É a semente do Evangelho, é o Espírito Santo de Deus habitando nele. Cristo dá a sua natureza àqueles que estão unidos a Ele. Nós somos participantes da sua natureza. Nós estamos unidos a Jesus, e Ele compartilha conosco a sua natureza, para que não sejamos mais escravos do pecado que ainda está em nós. Jesus, Ele nos concede a sua graça para vencer. Aleluia. Ele nos concede a sua misericórdia. Por isso que o cristão, o salvo, ele não pode continuar permanecendo no reino do pecado. Há uma contradição. Pastor Devaldo, mas como que eu vou viver então? Tiago capítulo 4, versículo 7, que está escrito: sujeitai-vos, pois, resistir-ão, e ele. Eu vi uma ilustração interessante. Nós estávamos neste campo, dominados pelo diabo. Nós somos transportados para este outro campo. É o reino da graça, é o domínio da graça. Entre esses dois campos tem uma estrada. Nós não estamos mais no domínio do pecado. Nós estamos no reino da graça. Nós estamos aqui. Aleluia, Vânia. Thank you very much. Obrigado, irmão. O senhor é um amor de pessoa. Eu amo o senhor. Essa vez a senhora Vânia vê que eu estou aqui no sufoco. Eu passo a mão e eu limpo. Dois campos. Só tem uma estrada que está dividindo, separando os dois campos. O diabo continua no campo da esquerda. Nós estamos no campo da direita. E o diabo está gritando. Atravessa o campo e vem para cá. Ele está gritando. Nós de fato, nós não estamos mais no reino dele. Fato. Nós fomos de fato transportados, arrancados e colocados no reino da graça do Filho do amor. Só que ele continua no campo da esquerda gritando: ei! Vem para cá! Ei! Você precisa! Ei! Você não vive sem! Ei! Olha aí, meus amigos! Ei! Isso vai te fazer bem! Mas você
saber que você não está no reino dele. Tem uma rua dividindo. Você está no reino da graça e você tem à sua disposição o Espírito Santo de Deus para que você resista ao diabo e ele fugirá de você. Pedro diz: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você está no reino da graça de Deus, então resista ao pecado, resista ao diabo e ele vai fugir de você, porque isso é fato, isso é graça de Deus. Graças a Deus, aleluia. 1 João 3,9: a semente divina traz a ideia de reprodução humana, assim como os nossos filhos, ou os filhos se parecem com os pais, nós nos tornamos semelhantes ao Senhor Jesus. Porque nós estamos unidos a Ele. A graça liberta a gente do céu. Essa noite nós vamos voltar para casa, pulando como um bezerro cevado. De tanta alegria. Porque nós estamos no reino da graça. Meu Deus. Versículo 6, Paulo fala sobre o nosso velho homem, o nosso eu não regenerado. Ele fala que o corpo do pecado é uma referência não ao nosso corpo físico, mas à natureza pecaminosa herdada de Adão. Ele diz destruído, no versículo de número 6. Ele não se refere ao aniquilamento, mas tornar-se em poder. A Nova Versão Internacional. Nosso velho homem então foi morto com Cristo, para que a nossa natureza pecaminosa ela perca seu poder. Isso quer dizer que nós não devemos mais ser escravos do pecado, porque nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, e essa natureza adâmica decaída, ela perderá o seu poder. Não é o pecado que decide o que você há de fazer. Você está na graça de Deus. O controle do pecado está quebrado. A união com Cristo nos livra da penalidade do pecado. O poder do pecado sobre sua vida foi quebrado pela tua união com Jesus. Ele vai voltar a fumar, ele vai voltar a cheirar, porque ele não vive sem a coca, ele não vive sem a heroína, ele não vive sem um cigarro, ele era dependente há 20, 30, 40 anos. That's right, my brother, mas você não está mais naquele reino de trevas, você está no reino do Filho, do amor do Senhor. O domínio quebrou. Você só passa o campo se der ouvido à voz da serpente. Fica onde Deus te colocou, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque o pecado é um senhor terrível. Ele escraviza, ele destrói, e o salário dele é a morte. Versículo 13, Paulo diz: oh Deus, nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros
justiça. Paulo está dizendo: ofereçam-se a Deus. Esse texto tem tanto lado positivo quanto negativo. Paulo diz: não se ofereçam. E ele diz: se ofereçam. Tremendo. Aleluia. Nem tampouco apresenteis os membros ao pecado. O lado negativo: não apresente. Não apresente os teus membros ao pecado. Ao invés de apresentar os teus membros ao pecado, apresente-os a Deus. Ofereça a Deus os teus membros. O que ele está dizendo é que nós escolhemos rejeitar os desejos pecaminosos e nos rendemos a Deus. Tanto a nossa vontade quanto a nossa fé participam dessa resposta. Nós não oferecemos mais os membros como instrumento do pecado, porque o pecado é tudo aquilo que Deus não é. Ele é oposto a Deus. E Paulo está dizendo, então, ofereçam os teus membros como instrumento de Deus. Eu achei interessante. Como um guidão de uma bicicleta ou o volante de um carro, nossa vontade controla a direção em que vamos. Nós decidimos se nos desviaremos do pecado e nos voltaremos para Deus. Paulo está dizendo: não ofereçam os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas ofereçam e sejam disponíveis, ponham a serviço de Deus os membros. Essa será uma decisão deliberada da nossa parte. Somos nós que decidimos não oferecer os nossos membros, nosso corpo, como instrumento da iniquidade. Somos nós que decidimos nos oferecer a Deus. Somos nós que escolhemos, partindo do princípio de quem somos, o que somos e a morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Quem somos? Um povo de Deus. Jesus morreu no nosso lugar. Nós estamos unidos com Ele na sua morte. Pelo batismo, nós estamos unidos a Jesus. Pela ressurreição, para andarmos em novidade de vida. Então, tudo isso que já foi vivenciado, experimentado, desfrutado, agora vocês que experimentaram todas essas verdades, apresentem os membros que já foram regenerados como instrumento da justiça de Deus e não como instrumento da iniquidade, porque vocês agora passaram por todo este processo da salvação, da regeneração. Vocês agora estão vivos, não mais estão mortos. Então ofereçam todos os teus membros como instrumento para a glória de Deus. Meu Deus, Jesus, tu és bom. Versículo 13 diz: instrumento de iniquidade. As partes do nosso corpo podem ser usadas para a iniquidade ou para a justiça. A conduta errada ou a conduta correta. E Paulo diz: apresentem, ofereçam, coloquem à disposição de Deus todos os seus membros. E todos estes membros, olha que interessante, pode incluir a mente. Apresentem todos os seus membros. Apresentai-os, não apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos. Os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Os vossos membros podem incluir a mente, pode incluir a razão, os pensamentos, as imaginações, os olhos, ouvidos, lábios, mãos, pés e outras partes de uma pessoa.
dizendo: apresentem todos os teus membros como instrumento de justiça, os teus pensamentos, que sejam um instrumento de justiça, uma arma nas mãos de Deus para a edificação do seu reino. A sua imaginação, as tuas palavras, a tua mente, todo o teu ser esteja a serviço da edificação do reino de Deus. Vamos, isso é tremendo. Eu estou vibrando com essa palavra, que eu estou aqui. Eu tenho um presbítero, eu carro, quando ele estava cheio de Espírito Santo, balançava a cabeça, ele balançava. E quando a gente fica cheio da alegria do Senhor, ele quer pular. Da alegria do Senhor. Porque tudo nós devemos oferecer ao Senhor. Como o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós resistimos ao mal e rendemos todas as partes da nossa vida para Deus. Mas, brother, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E nós escolhemos, gente, oferecer todo o nosso ser, a nossa mente, pensamentos, imaginação, a razão. Nós oferecemos tudo ao Senhor Jesus como instrumento de justiça para a edificação do reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo diz em Romanos 12:1-2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E no versículo de 2 ele diz que nós não devemos nos conformar com o presente século, mas temos uma mente transformada pela renovação do entendimento. Aleluia! Você quer começar ofertando alguma coisa ao Senhor? Oferte aí a tua mente. Oferte a tua mente ao Senhor. Porque nós não falamos, mas pensamos. E o pensar é o pai das ações. Oferte a tua mente, a tua imaginação, a tua razão para o Senhor, para instrumento de justiça na terra, em nome do Deus de Israel. A mente influencia todas as atividades do corpo. Ofereça tua mente a Jesus. O processo da santificação começa na mente. Uma mente renovada. Experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permita que o Espírito, através da palavra, renove a sua mente, para que você ofereça ela a Deus como instrumento de justiça neste mundo. Isso deve ser a nossa prioridade. Ofereça a Deus. A palavra instrumento pode ser também traduzida como ferramentas, implementos ou armas. Ao nos referirmos a Deus, poderíamos dizer que o nosso corpo se torna armas de Deus para promover a batalha espiritual, ferramentas de Deus para a construção do seu reino, ou implementos de Deus para a colheita de seus campos. Nossos corpos são também o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ofereça-se a Deus, para que o teu ser seja um instrumento do Senhor. Toda a totalidade do teu ser. Eu quero caminhar para nós encerrarmos, para nós orarmos. Versículo 19. Acompanhe comigo, por gentileza. Romanos 6:19. Falo como homem, e pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem
a justiça para a santificação. Você sabe que mistério é esse? O mistério foi revelado na palavra. O ensino de Paulo é tremendo. Eu exaltei, glorifiquei a Deus em casa, meditando nessa palavra. E no versículo 19, Paulo está nos ensinando que nós apresentamos os nossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade. Nós fizemos isso. E ele diz: assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Irmão, irmã, lembra como você vivia? E um dia eu disse algo dessa natureza. Alguém falou alguma coisa, eu fiquei pensativo. Aí me pus a ler, estudar. E esse texto aqui foi um bálsamo para o meu coração. Lembra da vida que você vivia? Longe do Senhor Jesus? Lembra como era aquela vida? E como nos entregamos àquela forma de vida? Lembra como servíamos intensa e profundamente aquilo que fazíamos? O argumento de Paulo é o mesmo. Pastor, mas nem todos viveram uma vida de devassidão, de entrega completa. Mas todos nascemos em pecado. Todos estávamos destituídos da glória de Deus. E todos, para entrar no reino, precisamos ter uma experiência de novo nascimento com Jesus. Mesmo que você não se entregou àquela vida, você se entregou a uma forma de vida. Longe de Deus, longe de Jesus, longe da Bíblia, e não cria na morte vicária de Jesus no seu lugar para te salvar. Lembra como você vivia? Lembra as extravagâncias que você fazia? O que Paulo está ensinando aqui é que a conversão não muda a personalidade. Uma pessoa que é calma, depois de convertida, não vai virar um poder de explosão. Mas uma pessoa que ela é dinâmica, ela não vai se tornar uma pessoa calma, tranquila. As seitas não respeitam personalidade, elas violam a personalidade. O Evangelho respeita a personalidade de cada indivíduo. Jesus salva um Pedro, salva um Tiago, salva um João, eram pescadores. Paulo era um exímio perseguidor dos cristãos. Converte-se a caminho de Damasco. É transformado pelo poder de Jesus Cristo. E Deus faz de Paulo
um exímio pregador do Evangelho. Você consegue ler em Atos e nas epístolas o amor, o vigor, a força de Paulo. Aquilo que Paulo fazia outrora, ele fazia pelo poder errado e pelos alvos errados. Mas a personalidade foi preservada. E agora aquele Paulo, que era um exímio perseguidor dos cristãos, agora convertido, ele se torna um exímio pregador do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, irmão, não é uma uniformidade, é uma diversidade, é multiforme graça que Deus age. Ele vai respeitar a tua personalidade. Você foi um pecador daqueles que fez aquilo e aquilo que, como diz pro Ezequiel 37, a gente tem vergonha até de dizer. Mas a minha pergunta nesta noite ao Edevaldo é você que viveu tudo isso, todas essas experiências de trevas, de iniquidade, de perdição, Jesus te salvou. Você ia, você vinha, você saía e voltava. E eu te pergunto, o que é que você está fazendo hoje para o reino de Deus? O que você está fazendo hoje para o reino de Deus? O que você está fazendo hoje para o reino de Deus? Será que você serve o reino de Deus com a mesma intensidade que você servia ao mundo? Porque o argumento é este. O argumento de Paulo é este. Você apresentou teus membros como instrumento da iniquidade. Apresente-os na mesma intensidade para Deus, porque agora você está debaixo do poder certo. Aleluia! Ei, irmão, o que você fez, aonde você andou, ok, mas a pergunta é: o que você faz hoje para Jesus? Eu não saio de casa porque está frio, mas ia lá nas esquinas fazer macumba. Eu não vim para a igreja para orar porque está nevando, mas ia para a discoteca de Nagoya, ia para a discoteca de Tóquio, debaixo de chuva, de tempestade, pegava dinheiro emprestado, fazia dívida. E hoje que é um salmo, brother, eu sou uma pessoa extremamente comportada, não posso. Isso é demais para mim, brother. Não, isso é muito para mim, orar muito, não, que isso, não, agora eu sou um cristão, eu sou um crente morno. Glória a Deus, aleluia! Porque entregamos ao mundo, demos tudo ao mundo, e agora que chega na hora de oferecer para Jesus, Paulo está dizendo: você ofereceu os seus membros como instrumento da iniquidade, maldade para maldade. Essas mãos ofereceram cerveja, ofereceram cigarro, agora essas mãos, elas devem oferecer evangelho. Essa mente mentiu, essa língua caluniou, agora essa língua está no altar para receber fogo, para ser instrumento de justiça de Deus. Nós estamos indo para a igreja. Ela também é um hospital, verdade, irmãos? Mas ela não é só um hospital. Você chega e fala: eu quero ser cafunado, eu quero receber medicamento, eu quero ser curado, eu estou dodói, estou machucado, estou dodói. A gente é dodói, a igreja é um hospital também.
Paulo, em 1 Timóteo, diz: combate o bom combate, como um bom soldado de Jesus. A igreja também é um campo, a igreja também é o exército. Aleluia! E às vezes a gente chega aqui querendo receber uma palavra e cura. O Senhor diz: oferece-se uma ordem. É o comandante que está dizendo: ofereça os seus membros a Deus. Mas eu queria não. O comandante está falando com o soldado, e o soldado deve obedecer ao comando do seu superior. Eu cheguei ferido, mas o comandante está dizendo: volte para o campo de batalha, porque os teus irmãos, eles precisam de você. Aleluia! Ela também é um quartel-general, aonde nós ouvimos ordens, aonde Ele nos ordena, e Ele está dizendo: ofereçam os teus membros a Deus, como instrumento de justiça. Aleluia! Meu Deus. Ei, brother, o que você tem feito para Deus? Não estou dizendo que o mais importante é o que fazemos do que o que somos, mas dentro do contexto, Ele morreu por nós. Nós estamos unidos com Ele na sua morte, estamos unidos com Ele na sua ressurreição, estamos andando em novidade de vida, não estamos mais no reino do pecado, estamos no reino do Filho do seu amor. O poder de Deus está operando em nossas vidas, o Espírito Santo está fluindo em nossas vidas, e porque nós não estamos oferecendo todo o nosso ser para a glória e honra do nome de Jesus, para a edificação do seu reino, para o reino de justiça na terra, não dá para entender. Meu Deus. Eu não consigo entender. Antes da minha conversão, o Miguel, irmão, eu não parava em casa. Não parava, irmãos. E ficava correndo para baixo, para cima. Eu tinha meus objetivos, tinha meus alvos, não quero falar mérito de questão, mas não parava, corria para lá e para cá, e para lá e para cá, e corria, e viajava. E quando nós tínhamos jogos de futebol, não tinha dinheiro, vou fazer vaquinha para colocar gasolina no caminhão. Subia em cima do caminhão, segurança nenhuma, ia jogar. E passava o dia jogando, e comendo pão com mortandela, e tomando bebida alcoólica. E chegava em casa tarde da noite, e aí como foi? Ganhamos, perdemos, e no outro dia eu estou machucado, ia para o trabalho, e trabalhava, e no outro dia à noite, e aquela vida desenfreada. Quantas noites não dormidas, quantas noites fazendo o que não agrada o nome do Senhor, e agora que estamos no reino do Filho do seu amor, nós, não é demais, não, é muito.